Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos no 28º domingo do tempo comum e a antífona de entrada que acabamos de ouvir nos dá o tom de toda a liturgia deste domingo. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, nos diz que mais precioso do que qualquer tesouro é a sabedoria, porque ao contrário dos bens terrenos, ela não se extingue nem perde o brilho. O autor, um judeu de língua grega, afirma que a sabedoria é superior à saúde e à beleza, valores defendidos pela cultura grega. A sabedoria é como a luz que indica caminhos e que permite discernir as opções corretas a tomar. Assim como a salvação, a sabedoria não pode ser comprada, mas deve ser pedida através da oração. Orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Quem acolhe esse dom com humildade e disponibilidade, aprende a gozar os bens terrenos com equilíbrio e sem cobiça, colocando-os no seu devido lugar, para que não sejam eles o critério das opções de vida. Confirmando o tesouro que é a sabedoria, o Salmo 89 suplica: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. O salmista mostra que é reconhecendo nossas fragilidades humanas que surge o temor de Deus, dom do Espírito e expressão da sabedoria, que nos torna humildes e nos coloca no caminho da salvação. Da carta aos Hebreus, temos um texto exortativo que convoca a comunidade à escuta da palavra de Deus, que é viva, eficaz e operante. O objetivo da carta é estimular a vivência do compromisso cristão e levá-los a viver uma fé mais coerente e empenhada. O autor apresenta a palavra personificada, ela ganha vida, ela é viva, tem olhos e é ela que julga os movimentos e intenções secretas do coração humano, que, de acordo com a antropologia judaica, é o centro das decisões. Uma vez escutada, a palavra penetra no mais profundo do ser, pondo à mostra nossos falsos valores e despertando nossa consciência. A semelhança entre palavra, que é viva e eficaz, e a sabedoria é que ambas, palavra e sabedoria, sondam o coração humano e o purifica para Deus. O evangelho de hoje está presente nos sinóticos. Trata-se de uma passagem que ficou muito conhecida como a do jovem rico. O evangelho de Marcos nos diz que alguém correu e ajoelhou-se diante de Jesus perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em sua resposta, Jesus cita 6 mandamentos que se referem ao próximo como meio para herdar a vida eterna. Porém, o homem demonstra um desejo muito maior e sincero ao indagar: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Aqui a gente pode dizer que o Evangelho atinge seu ponto alto, pois Jesus resolve convidar esse homem para integrar a comunidade do reino. O evangelista nos diz: fitando, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Como vimos antes, Jesus tinha apontado 6 mandamentos e agora ele apresenta o seguimento como o 7º mandamento. Ou seja, a distribuição dos bens entre os pobres não é o ponto principal, mas é a condição para estar desimpedido em vista do seguimento. Ora, esse convite tem um grau de exigência muito maior. Jesus aponta 3 requisitos fundamentais para quem deseja integrar a comunidade do reino. O primeiro requisito, desapegar-se dos bens deste mundo. O segundo, ser solidário com os mais pobres. O terceiro, seguir Jesus no seu caminho de amor e entrega.
De acordo com a narrativa, o desfecho não foi muito positivo. O Evangelho nos conta que aquele homem saiu contristado, pesaroso, porque possuía muitos bens. Aquele que primeiramente tinha corrido até Jesus, se ajoelhou, chamou de bom mestre, que parecia ter tanta sede sincera de relação com Jesus, que vinha cumprindo os mandamentos desde a juventude, na hora H, na hora decisiva, não conseguiu desapegar-se daquilo que ele julgava ser seus bens. Muitas vezes a nossa tristeza é igual a deste homem rico, que sendo chamado por Jesus não segue. Tristeza que brota desta incapacidade de quem se julga saciado ou pouco interessado em aceitar um esvaziamento e acaba apagando dentro de si a sede de infinito. Diante da recusa e para espanto dos discípulos, Jesus exclama: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. O espanto se justifica porque na época a riqueza era sinal de bênção e a pobreza sinal de maldição. E o espanto é ainda maior porque não se trata de uma simples dificuldade, mas de uma impossibilidade. É mais fácil, diz Jesus, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, se para os ricos que possuíam os meios para cumprir todos os ritos de purificação era difícil salvar-se, então quem poderia ser salvo? Jesus nos recorda que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A lógica do reino entra em choque com a lógica do ter. Jesus diz com todas as letras que a salvação não se negocia, não é um toma lá, dá cá. Ou seja, você cumpre todos os mandamentos e preceitos e adquire a salvação. Jesus mostra também que ninguém se salva, muito menos de forma isolada. A salvação pertence a Deus, é dom, é pura gratuidade e nos tornamos merecedores dela cada vez que colocamos tudo o que temos e somos a serviço do próximo. A resposta de Jesus é uma verdadeira catequese sobre as exigências do reino e do seguimento. Para fazer parte dessa comunidade, é preciso um coração livre e consciente, capaz de deixar as riquezas e o poder deste mundo por causa de Jesus e do Evangelho, visto que Evangelho e seguimento são incompatíveis. Essa é a pessoa sábia que reconhece sua finitude e descobriu que não se trata de fazer esforços para cumprir ou obedecer mandamentos. Trata-se primeiro de entrar numa relação de amor com Jesus, relação que se estende ao próximo e se manifesta com atitudes de respeito, partilha e solidariedade. Qual será a nossa resposta a esta palavra?